Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento de reflexões, de diálogo fraterno em torno das verdades celestiais que teremos a oportunidade de refletir na noite de hoje. É uma alegria estarmos aqui do nosso lar, do lar dos nossos irmãos, podendo compartilhar desses momentos, nesse dia em que a temperatura em Cuiabá e Força Grande e Mato Grosso se encontra mais amena e a gente tem um pouco mais de disposição para a continuidade dos nossos labores, dos nossos deveres. Então é com esse sentimento de disposição em que nós iniciamos a nossa atividade nessa sexta-feira e o mesmo sentimento em que eu convido os irmãos a abrirmos-nos para os sentimentos elevados durante esses momentos que teremos de reflexão, mas certamente também de cura, de tratamento espiritual, porque a espiritualidade ela se aproveita desses momentos em que nós estamos concentrados, que nós estamos meditando em torno dos ensinamentos, em torno de verdades profundas, em torno das leis divinas, eles se aproveitam para operar a cura em nossos perispíritos, para nos auxiliar em nossas necessidades íntimas, para que nós nos sintamos fortalecidos. Então que nesse pequeno instante que teremos de palestra, que possamos com disposição nos abrirmos também a esse momento que é muito enriquecedor para todos nós. Vamos iniciá-lo, meus amigos, com uma leitura do livro Messe de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A lição A lição 11, intitulada Inveja. É fácil chorar a dor de quem chora, oferecendo pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Junto à dor, a alma experimenta o anseio de atender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Ao doente se distende o vidro portador de medicamento, e ao esfaimado, raros somente negam a dádiva do pão. Ante a dor, mesmo o coração empedernido chora e alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar quando se está em cima. Há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida, atrás de cujas portas fechadas poderá atender às almas perdidas em cruéis despenhadeiros, emanharadas em cardos pontiagudos. Poderemos considerá-la como júbilo que decorre da participação da felicidade alheia. Estar embaixo na escassez e abençoar a fartura de quem está no alto. Experimentar gáudio e contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir nem desejar. No silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. Não poucas vezes, no entanto, deixamos que o despeito e a inveja destilem o veneno da revolta no campo da nossa alma. Se a vitória está com o velho amigo, afastamo-nos dele, justificando estar diferente. Se ele nos busca, tentando ajudar-nos, reagimos com falsa humildade. Tudo está bem. Todavia, de escantilhão murmuramos, ferimos, azorragamos, caluniamos. No recesso do ser, a invigilância arma ciladas para a cólera contida. E se o coração em mira tomba por fatores de outra ordem, exclamamos: quem não esperava? Todo orgulhoso sempre recebe castigo. E no ádito do ser permitimos o sorriso mentiroso da felicidade, procurando socorrer, não para ajudar,
mas para situar-nos na posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Espírita, meus irmãos, sabes que há muitas lágrimas molhando finos lenços da cambraia de linho e muitas feridas ocultas em pesados tecidos de brocado ou renda que nem todos se identificam. Ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por ele. Foge à inveja como quem se furta ao contágio de enfermidade cruel. Distancia-te da maledicência. Afoga na oração a vida perniciosa do despeito. Usa a palavra gentil como a flor se deixa identificar pelo aroma que espalha. Recorda ao carpinteiro Galileu que, atendendo a Simão, o rico cobrador de impostos, lhe abençoa a fortuna, fazendo inesquecível repasto no suntuoso palacete. Embora no auge do ágape, pobre mulher endemoniada, procurando-lhe o socorro, tenha recebido a seiva da vida eterna como doce alento para nós todos, no conceito de quem muito amar, todos os seus pecados eram perdoados. E demora-te feliz, onde estejas, com as altas provações que o dinheiro e o poder, ou as demais concessões e empréstimos divinos poderiam solucionar se os tivesses, e vês chegarem fartas messes para outros corações. Uma excelente reflexão para todos nós, né, meus amigos? Nos convidando à entrega, à aceitação e, sobretudo, à amizade sincera e à gentileza para com todos os corações. Vamos orar? Convido então aos amigos, aos irmãos, que fechemos os olhos e abramos as portas do nosso coração. Divino amigo Jesus, sublime Senhor das almas humanas, neste instante, Senhor, em que nos colocamos à disposição dos bons espíritos, queremos rogar-te o auxílio de todas as horas. Neste momento, Senhor, em que a Terra passa por profundas e graves transformações, nós recorremos ao vosso coração generoso e bom, para que interceda junto ao Pai Celestial por nós, os vossos irmãos mais afastados, os vossos irmãos, Senhor, que ainda conservam dentro de si o orgulho, a inveja, o egoísmo e tantos outros movimentos egóicos que nos aprisionam em consequências muitas vezes de dor e de sofrimento. Mas aqui nós nos encontramos, Senhor, conhecedores da nossa situação, mas almejando a vitória sobre nós mesmos, sobre os nossos vícios, na conquista de virtudes que nos conduzirão à felicidade sem limites e ao reino dos céus. Por isso é que nós vos pedimos, Jesus, fortaleça-nos em nós a vontade da autotransformação. Dai-nos, Jesus, o pão da vida, para que, fortalecidos, sintamos coragem para avançar no caminho que nos é confiado.
Ajude-nos, Jesus, para que contigo sejamos mais fortes e finalizemos a caminhada com o êxito na demanda. Senhor, neste instante também vos pedimos, permita o auxílio dos médicos e curadores do espaço, aos nossos irmãos de caminhada, aos nossos entes queridos que possam, Senhor, receber o medicamento salutar a lhes envolver a matéria, o perispírito, sobretudo, Senhor, o espírito, que estão em necessidade. Envolva-lhe, Jesus, por misericórdia, assim como envolva-nos a cada um de nós. Permita que este seja um momento terapêutico para todos, e que assim seja, Senhor. Olá, amigos, dando efetivamente início ao nosso momento de diálogo, de preleção espiritista, hoje com o tema que nos foi solicitado: aquele que se eleva será rebaixado. É uma mensagem muito simples do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do entendimento humano, mas é uma mensagem tão profunda para todos nós, porque ela guarda nessa pequena frase profundos ensinamentos para toda a nossa vida, e em muitas situações nós nos deparamos como convites existenciais, convites para que possamos exercitar a máxima evangélica. E aí nós tomamos a liberdade de fazer a leitura do versículo específico em que Jesus, proferindo uma das parábolas, ele finalizou exatamente com essa frase que está anotada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 1 a 7 e 11. Vejamos. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fores convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa história de Jesus, meus amigos, essa parábola que o Mestre nos conta, ela é tão atual, e a gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa profissão, no nosso trabalho. Nós lidamos diariamente com pessoas que possuem altos cargos, são autoridades do nosso estado. E quando tem reunião, a gente observa exatamente isso que Jesus está dizendo na sua parábola. Sentam-se as pessoas exatamente ao redor da mesa, conforme o cargo que ocupam. E é engraçado que às vezes a gente já ocupa os lugares na mesa, e aí a reunião inicia.
E quando vão chegando pessoas no decorrer da reunião que possuem cargos mais elevados, aquelas pessoas que estavam mais próximas ao dirigente, eles vão pulando de cadeira em cadeira e deixando as pessoas que chegaram atrasadas, mas que possuem cargos maiores, e sentar próximo ao nosso presidente, ao nosso dirigente. Eu já vi isso acontecer umas 2 ou 3 vezes, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Mas qual que é o grande convite dessa parábola contada por Jesus? Ele encerra esse momento fazendo justamente a reflexão em torno de uma virtude muito importante que nós somos convidados a refletir em torno dela, e muito mais do que refletir, a nos esforçar para vivenciá-la no nosso dia a dia. Jesus está nos dizendo da virtude da humildade. A humildade, meus amigos, é uma das virtudes mais importantes que nós devemos todos os dias nos exercitar para desenvolvê-la. E nós dizemos que ela é mais importante porque os benfeitores eles nos ensinam em O Livro dos Espíritos que há na humanidade 2 grandes chagas, o orgulho e o egoísmo. Quando nós estamos em movimentos egóicos, em movimentos de vícios morais como o orgulho e o egoísmo, a grande missão, o grande dever que nos compete é desenvolver virtudes capazes de diluir, de envolver, de iluminar esse vício em que nós nos encontramos. Então, por exemplo, se eu trago na minha intimidade o vício da insegurança, qual virtude eu sou convidado a desenvolver? A virtude da segurança, da confiança. Se eu trago na minha intimidade o vício do desespero, qual virtude eu sou convidado a desenvolver? Ou se eu sou uma pessoa muito ansiosa, a vida está me convidando a desenvolver a serenidade. Se eu sou uma pessoa que trago em mim grande movimento de ódio, de desamor, estou sendo convidado a desenvolver o amor. E assim com todos os movimentos egóicos. Basta percebermos o que é que a gente traz na nossa intimidade de negativo, de vício moral, de uma paixão desenfreada, e nos questionar o que é que a vida está nos convidando. Qual que é a virtude que vai me auxiliar a iluminar esse vício, esse movimento egóico, para que eu possa fazer com que desse movimento saia uma virtude. E aí a gente trabalha diariamente para desenvolvê-la. Com as maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, funciona da mesma forma. Em relação ao orgulho, Jesus ele faz-nos esse ensinamento de que nós somos convidados a desenvolver a humildade. A humildade, meus amigos, se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que ela se faz presente em todas as situações da nossa vida. E por meio da humildade, a gente é capaz de alcançar muitas outras virtudes. E em muitas situações a gente se depara com a virtude da humildade perpassando para que nós possamos desenvolver outros sentimentos. É a humildade que vai fazer com que nós aceitemos uma situação desafiadora na nossa família. É a humildade que vai fazer com que nós lidemos bem com aqueles que são carrascos para conosco. É a humildade que vai fazer com que nós aceitemos uma enfermidade, uma, um revés financeiro. É a humildade que vai fazer nós aceitarmos até o recebimento de um não. A humildade é esse movimento em que nós mergulhamos para dentro de nós, reconhecemos a nossa intimidade existencial enquanto filhos de Deus, aprendizes da vida. Aquele que se eleva, aquele que se coloca na primeira ponta da mesa, na mais importante, sem merecer,
logo precisa se afastar para que outros que mereçam aquele lugar e que fazem jus a estar ali possam se assentar. Mas aqueles de nós que buscamos os últimos lugares para, quando receber o convite, nos aproximarmos do dirigente, esses são aqueles que se colocam na figura do humilde, daquele que reconhece a sua posição, mas não faz nenhuma menção para exacerbá-la, para demonstrá-la àqueles que estão à sua volta. É interessante, em torno da humildade, nós diferenciarmos de uma falsa modéstia. Existe muita diferença, e na mensagem inicial nós podemos observar isso, numa das frases da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando ela asseverou que muitas vezes alguém nos oferece uma ajuda e a gente fala, não, tá tudo bem, quando na verdade está tudo mal. Mas a gente faz esse não, tá tudo bem, por falsa humildade. E isso é um movimento muito equivocado que nós praticamos, e é um movimento, justamente o contrário, por ser falsa humildade, é um movimento muito ligado ao orgulho de não aceitarmos que outras pessoas possam nos auxiliar. Esse movimento, então, meus amigos, ele sempre vai nos conduzir a um afastamento de nós, de Deus, e por conseguinte um afastamento da resolução das situações. Porque na nossa vida nós sempre estamos diante de situações que precisam ser resolvidas. E a gente só consegue resolvê-las da melhor forma possível, solucionando as problemáticas que nos apresentam, quando nós paramos para meditar em torno deles e nós paramos para aceitar os conselhos que nos são dados, as ideias que nos são sugeridas, as soluções que nos oferecem. Esse é o movimento da humildade, de aceitar que nós, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que tenhamos dinheiro, por mais que tenhamos isso ou aquilo, nós sempre seremos carecedores do auxílio. Não é à toa que uma das leis morais, uma das leis divinas, qual é? A lei de sociedade, que nos colocou na vida social para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos compartilhar uns com os outros e mutuamente nós vamos nos ajudando, cooperando, dando as mãos para que possamos chegar a um denominador comum e um auxílio entre todos. A humildade é essa virtude que vai nos convidar a enxergar justamente esse ponto, de que nós precisamos do outro. E quando a gente aumenta a nossa visão para perceber que nós precisamos uns dos outros, a gente vai perceber que a gente precisa daquela pessoa que tem menos dinheiro do que nós, ou daquela pessoa que tem mais dinheiro do que nós, daquela pessoa que está numa posição menor ou numa posição maior de um cargo numa instituição, por exemplo. Nós precisamos dos nossos irmãos mais novos, como nós precisamos dos nossos irmãos mais velhos. Precisamos do auxílio daqueles que executam uma atividade ínfima. E precisamos do auxílio daqueles que são o master da situação. O convite da humildade, meus amigos, é justamente o convite de termos diante de nós uma lente que não diferencia ninguém, nem por condições sociais, nem por condições de raça, de cor, seja como for, todos nós somos iguais. E Deus, sendo o nosso Pai justo e bom, Ele também nos ofereceu a lei de igualdade, justamente para demonstrar essa condição de que todos fomos criados simples e ignorantes, nas mesmas condições. O que nos diferencia outra em questões de evolução é tão somente os esforços que nós fazemos em direção à vida maior. Mas que isso não nos dá méritos ou nos capacita para que nós
desdenhemos os esforços dos nossos irmãos que estão em situações menores do que nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Allan Kardec se dedica a estudar em torno da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, ele faz justamente essa reflexão conosco. Quem são os pobres de espírito que Jesus se refere no Sermão da Montanha? São aqueles que se fazem pobres de espírito. São aqueles que se empobrecem na intimidade, porque porque o interno é rico em essência e eles o sabem. São aqueles que se fazem os menores para servir, atendendo ao impositivo cristão, ao ensinamento divino que nos ensinou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Aqueles que se colocam em situações subalternas, sabendo que possuem muita capacidade e permanecem somente contribuindo, sem fazer jus, ou melhor, sem desejar qualquer manifestação de idolatria, de congratulação, de palmas. O pobre de espírito que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças é aquele espírito rico, rico justamente das bem-aventuranças, rico de virtudes, que aprendeu a se conhecer e sabe que não há necessidade de subir a patamares mais elevados, subir no primeiro lugar do pódio, porque nós, filhos de Deus, somos reconhecidos e somente devemos ser reconhecidos pela paternidade divina que nos ama. O espírito Lacordaire, também nesse mesmo capítulo de O Livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tece consideráveis esclarecimentos acerca do orgulho e da humildade e faz para nós apelos constantes, demonstrando que não existe diferenciação na nossa aparelhagem física, não existe diferenciação nas questões sociais perante as leis divinas, porque não existem privilegiados. A lei de Deus é equânime, é equilibrada, e a cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras. E o Espiritismo, meus amigos, ele nos dá uma ampliação dessa lente da humildade, nos demonstrando que todos nós somos iguais. Quando nos ensina que hoje nós estamos numa determinada situação, mas amanhã, numa vida futura, ou ontem, numa vida passada, nós estávamos em situações diversas e nos convida e nos esclarece então a fazermos os esforços necessários para que mereçamos estar sempre bem, não perante os demais, mas perante nós mesmos. Narra-nos uma das histórias contadas pelo palestrante Raul Teixeira, José Raul Teixeira, a quem nós gostamos bastante e recomendamos sempre as suas palestras, que certa feita, estando ele na cidade do Rio de Janeiro, andando pelas ruas, ele é do Rio de Janeiro, de Niterói, e aí ele avistou já tarde da noite um mendigo na rua, deitado sobre a calçada, coberto com um pedaço de papelão, e percebia que ele estava ali já há algum tempo e passando fome. E aí ele colocou-se com um espírito de muita compaixão, de muita misericórdia sobre aquele homem que ali estava passando necessidades na rua, enquanto ele e enquanto muitas outras pessoas dispunham de pelo menos um lar para se abrigar dos fenômenos naturais, e ele colocou-se em oração, pedindo a intercessão dos céus para que envolvesse aquele homem. Quando ele colocou-se em oração, em concentração, seu benfeitor espiritual, o espírito Camilo, se aproximou dele e disse: meu filho,
está vendo este homem, né? Você sabe por que ele está assim? E aí o Raul Teixeira respondeu negativamente. Havia sobre aquele homem, que ele estava próximo a uma esquina, a placa de uma rua. E aí o benfeitor espiritual Camilo mostrou ao Raul Teixeira, e por consequência a todos nós, que o nome daquela rua era o nome de um político muito famoso, que viveu nas décadas anteriores, foi um político nas décadas anteriores. E aí o Espírito Camilo demonstrou: este homem, meu filho, foi esse político que tem o seu nome anotado nas homenagens terrestres como sendo o nome dessa rua, mas porque em situação anterior, em encarnação anterior, fez mau uso do dinheiro público, aproveitando-se do cargo, não executando o encargo, mas buscando tão somente os ganhos financeiros, usurpando o que não lhe pertencia, pois que era do povo, agora ele renasce nessa situação tão difícil para que possa expiar as faltas do passado e conquistar o reino dos céus pela reparação das atitudes impensadas. Essa história nos convida exatamente, meus amigos, a refletir em torno da pluralidade das existências, que nos convida a perceber que a situação em que nós encontramos-nos hoje é resultado de um passado próximo ou distante, e a situação em que nós nos encontraremos para o futuro é resultado do que nós fazemos hoje. Daí porque não há necessidade nenhuma, tampouco é o nosso dever nos atentar para isso, de que é necessário nós compreendermos que o amanhã depende do nosso hoje, por isso nós não devemos de nenhuma forma nos envaidecer pela posição em que nos encontramos, nos orgulhar dos bens que possuímos e rechaçarmos o nosso próximo que nada possui. A vida nos convida, atualmente, a sentarmos-nos sempre nas últimas cadeiras, para que, quando convidados, nós sentemos nas cadeiras primeiras, porque os últimos serão os primeiros, já nos ensinou Jesus ao finalizar a parábola dos trabalhadores da última hora. Os primeiros no reino dos céus, aqueles que sabem se rebaixar para que o Mestre possa se superar, para que o Mestre possa sobressair. Comportamento que nós chamamos de comportamento de João Batista, que é exatamente esse movimento que nós somos convidados a desenvolver, nos rebaixando, nos colocando na posição de servidor, daquele que somente serve, somente cumpre, nada faz além disso, para que a obra, que é muito maior do que nós, possa realmente ser observada por todos. Sobretudo o dono da obra, o dono da vinha, o Senhor das nossas existências, que é Jesus, receba as glórias, os louros pelo serviço bem prestado. A nós, espiritistas, a nós, trabalhadores espíritas, cabe-nos profundamente essa reflexão de nos comportarmos como João Batista. Nós que trabalhamos no passe, nas palestras, nas reuniões mediúnicas, e temos a oportunidade de ver o crescimento de irmãos nossos que adentraram na casa espírita com N situações dificultosas, que chegaram obsidiados, que chegaram aflitos e sobrecarregados, e pelo nosso intermédio, pelas nossas palavras, pela nossa instrumentalização mediúnica, eles foram socorridos e amparados e se fortaleceram. A nós, meus amigos, cabe-nos o último lugar. Como quem diz, aqueles que serviram de instrumento
mas que o êxito da tarefa cabe a Jesus. Aqueles que nos assistem e nos elogiam, mas a Jesus cabe os benefícios da obra. A Jesus somente cabe os louros e a nós compete-nos a execução pelo nosso bem próprio, sem nos importar com a colheita das flores, das sementes que deixarmos pelo caminho. Essa é a missão para todos nós. Essa é a grande lição da humildade para todos nós. Primeiro, de entendermos-nos como todos nas mesmas situações econômicas, sociais, raciais, seja quais forem, todos somos iguais perante Deus, perante a lei. Somos todos filhos do mesmo Pai. Mas além disso, nós estamos numa situação transitória na nossa existência. Estamos, Mateus, estamos como na encarnação, nessa figuração desta presente encarnação, mas nós não somos. Nós somos uma essência divina que vem em outras existências com outros comportamentos, em outras situações, e cabe-nos neste instante, portanto, aproveitarmos o máximo possível para exercitar a humildade e para exercitar as virtudes, para que numa próxima nós tenhamos as mesmas situações abençoadas pelas quais temos hoje. Meus amigos, estimados irmãos que nos acompanham, que nos assistem, a humildade é uma virtude por excelência, porque vai nos auxiliar a romper em nossa intimidade com essa chaga originária do orgulho e do egoísmo. É por meio da humildade que a gente vai dando passos a passos ao amor incondicional e seremos por nós, pela nossa própria consciência, perdoados dos equívocos que praticarmos. Recordamos-nos neste momento, e a lição inicial nos trouxe essa lembrança do encontro amoroso de Jesus com Maria de Magdala. Quando o Mestre, estando com os discípulos nas redondezas de Magdala, foi convidado por aquele homem rico a participar de um banquete, de um almoço em sua casa, Simão, o fariseu. E Jesus aceitou. E estando Jesus, dois discípulos, o anfitrião, Simão e muitos outros homens ricos e fúteis da sociedade, almoçando, Jesus um pouco distante, pois que não compactuava com aqueles comportamentos idólatras, vaidosos, eis que escutam-se no ar uma grande gritaria, uma algazarra, e uma mulher toda descabelada, desfigurada, vestes maltrapilhas, aproxima-se daquele ambiente, corre próximo a Jesus e se entrega aos seus pés. E chorava copiosamente, pois que estava muito nervosa. E chorando, as lágrimas escorrendo, caindo sobre os pés de Jesus, ela secava com seus próprios cabelos, afagando-lhe os pés do Mestre. Possuía com ela óleos, aplicou sobre os pés de Jesus e começou a massageá-lo. E aquele homem vaidoso, enfurecido, o anfitrião, achando aquela cena o pior dos mundos, pois que havia adentrado no seu lar uma meretriz, uma mulher da vida, que era Maria de Magdala, Maria Madalena, ele então começou a reclamar para Jesus. E após graves ensinamentos ditos pelo Mestre, nós ficamos com a essência. Mulher, os teus pecados serão perdoados, porque muito amou. E aqui nós podemos repetir, meus amigos, pois que o amor é a prática e a essência da humildade.
os nossos pecados serão perdoados, porque nós exercitamos a humildade em todas as situações da nossa vida. Porque nós nos humildamos perante os nossos companheiros difíceis, porque nós humildamos perante as situações que nós não conseguimos mudar, porque nós nos humildamos perante as enfermidades, porque nós nos humildamos perante os desígnios de Deus. E fazendo-nos o menor dos menores, os servos dos servos, nós certamente, mais tarde, seremos os senhores, não dos demais, não dos nossos irmãos, a nós não compete, mas seremos nós os senhores de nós mesmos, aqueles que aprenderam a se domar, a se autodominar, senhores de si, senhores do próprio ego, fazendo com que o ser essencial domine a nossa própria existência imortal. Que Jesus, meus amigos, nos auxilie a trazer para dentro de nós a chama da humildade, para que se torne virtude viva na nossa existência e na nossa caminhada como espíritos imortais, para que ao final desta caminhada possamos ser convidados a sentar nos lugares privilegiados, no grande banquete do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos dê a tua paz. Vamos orar? Fechando os nossos olhos e mentalizando a figura de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, recebendo o afago dos cabelos de Maria de Magdala, a mulher que muito amou, que por conhecer e amar Jesus, transformou a sua existência, saindo dos charcos, do esterco em que se encontrava, e indo em direção às estrelas num grande salto espiritual, por esforço, por renovação íntima. E trazendo esta cena no íntimo, em nossas recordações mais especiais, é que nós neste instante rogamos ao Senhor de nossas vidas, nosso Mestre Jesus, para que permita os bons espíritos envolver-nos na tua paz, derramando sobre os nossos lares fluidos benéficos de amor, a nos envolver, a envolver os nossos entes queridos. Rogamos, Mestre querido, ao vosso coração benigno, que permita o auxílio dos emissários celestiais, a envolver o nosso planeta que passa dias de grandes tormentos em decorrência da grande transição. Que esta pandemia, Senhor, que aparentemente já está perdendo a sua força, sirva para nós como uma experiência aprendizado de união, de trabalho, de entrega incondicional aos desígnios de Deus. Mas ainda assim, Senhor, nós vos rogamos que fluidos medicamentosos de paz e de luz sejam espargidos por todos os ambientes da terra. Em especial, Senhor, onde se encontram pessoas em sofrimento, seja em sofrimento físico, moral, emocional ou espiritual. Que a vossa misericórdia, Senhor, acolha-nos a todos,
pois clamamos por compaixão. E que o vosso amor, Senhor, seja o nosso agasalho, para que em dias frios da insanidade humana, em que nos deparamos com o egoísmo e com o orgulho, frente aos nossos irmãos, sintamos-nos aquecidos pelo vosso amor, agasalhados e aconchegados pelo vosso coração. Dai-nos, Senhor, a vossa paz, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, uma boa noite a todos. Agradecemos a atenção com que nos dispensaram nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. Até mais.